Após 8 anos, rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomaram Alepo em 30 de novembro e agora avançam em direção ao centro da Síria. O avanço rápido colocou as forças rebeldes aproximadamente a meio caminho entre Alepo e a capital Damasco. Nem mesmo no auge da guerra civil, as forças rebeldes haviam realizado algo remotamente como hoje. Enquanto isso, aviões russos bombardeiam cidades e vilas, visando expulsar os rebeldes de suas posições. No mar, no leste do Mediterrâneo, a Rússia está mostrando sua força com exercícios navais, que incluem mísseis de cruzeiros submarinos, mísseis antinavio e mísseis hipersônicos. Ao mesmo tempo, Assad está pressionando Putin por ainda mais apoio. A leste, os iranianos estão se preparando para uma guerra prolongada. Milhares de combatentes iraquianos foram enviados para a Síria para ajudar a manter Assad no poder. No entanto, essas formações foram alvo e bombardeadas pelos Estados Unidos, que buscam enfraquecer o domínio do Irã e garantir os perímetros de Israel. Com tantas partes em movimento, pode ser difícil entender o que realmente está acontecendo ou mesmo o que está em jogo. Nesses tipos de conflitos prolongados, a diferença entre real e falso é determinada apenas pela autoridade que lhe diz qual é qual. Agora, a maneira como eu lido com esses tipos de eventos é analisando o máximo de ângulos possíveis. Eu leio manchetes russas, iranianas, turcas, sírias e israelenses. Por exemplo, milícias iraquianas estão cruzando a fronteira para reforçar as forças de Assad. Mas como sempre, tenha cuidado com o que você lê. A maioria dos artigos que relatam isso tendem para a direita. Então você quer compensar as coisas procurando também o lado oposto? Alepo tem estado no coração da guerra civil síria desde o início. Quando Assad retomou o controle sobre a cidade em dezembro de 2016, o conflito essencialmente terminou. O país ainda permaneceu fora do alcance do governo, mas Assad sobreviveu e consolidou o poder no coração da Síria, que se estende de Alepo a Latakia na costa até Hama e Homs no centro, e então todo o caminho ao sul até Damasco. Este trecho é o segmento mais densamente povoado da Síria, daí ser o coração do país. Apenas Idlib permaneceu fora do alcance, tornando-se o reduto dos rebeldes. Mais detalhes adiante. No entanto, Assad deveu sua vitória ao apoio aéreo russo e às forças terrestres iranianas. Então, quando as armas se calaram, Assad se tornou totalmente dependente de seus aliados. Pouco depois, Rússia e Irã se voltaram um contra o outro, cada um tentando minar o outro e dominar o futuro da Síria. Então aconteceu a Ucrânia, um ponto de virada. Quando a Rússia invadiu seu vizinho em 2022, não conseguiu se comprometer com a Síria como antes. O Irã se tornou o principal patrono. Aqui Assad viu uma oportunidade de retomar o controle total e expulsar os iranianos. Nos 2 anos seguintes, ele se envolveu com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, acertando as coisas. Por exemplo, em agosto de 2023, Assad recebeu uma calorosa recepção, quando a Síria foi readmitida na Liga Árabe. Isso foi um marco, mas ainda não era suficiente para escapar da órbita do Irã. Então veio outro ponto de virada, o ataque do Hamas em 7 de outubro. Ferido e enfurecido, Israel partiu para a ofensiva com o objetivo de dizimar os ativos, proxies e interesses iranianos, com o Líbano sendo o centro. Assad sabia que era apenas uma questão de tempo até que os combates se espalhassem para a Síria. Em resposta, ele procurou a Turquia para normalizar as relações. As forças turcas e seus representantes estavam ocupando faixas de território sírio no norte, e Ankara era um dos principais apoiadores dos rebeldes sírios Hayat Tahrir al-Sham, em Idlib. As conversas iniciais com a Turquia trouxeram certo otimismo. Assad concordou que o Forças Democráticas Sírias escondido no Nordeste era uma ameaça, mas as conversas falharam mesmo assim. Assad não queria receber de volta milhões de refugiados sírios que a Turquia vinha hospedando por mais de uma década. Isso gerou discórdia para a Turquia.
Nos últimos anos, as tensões sociais entre turcos étnicos e sírios se acirraram. Grande parte do discurso político na Turquia agora gira em torno dos refugiados sírios, então Ankara estava ansiosa para encontrar uma solução. No entanto, Assad fez o oposto. Ele rejeitou o retorno de seus compatriotas e colocou a retirada das forças turcas de seu país como uma pré-condição para a normalização. Então ele piorou a situação. As forças de Assad começaram a bombardear Idlib com artilharia, criando ondas adicionais de refugiados e indo em direção à Turquia. Assad esperava que isso pudesse criar pressão sobre a Turquia e conseguiu. O presidente turco procurou Putin pedindo que ele interviesse. Mas Putin estava preocupado com a Ucrânia e havia perdido gradualmente a influência sobre Assad. A Rússia estava impotente. Enquanto isso, Israel vinha bombardeando o Irã e o Hezbollah por meses, forçando-os a realocar recursos para outros lugares. Um vácuo de poder local estava se formando gradualmente. A velocidade com que as forças rebeldes tomaram Alepo reflete o quão fraco o Irã se tornou. Então, quando a Turquia chegou ao fim de suas cordas diplomáticas, mudou de tática e desencadeou seus representantes. Isso nos traz a situação atual. Estar na encruzilhada regional significa que qualquer evento na Síria terá efeitos em cadeia para todo o bairro. Para a Turquia, isso significa mais refugiados. Para Israel, significa jihadistas à porta. Para a Rússia, é sobre construção de alianças, credibilidade. Então, vamos dar uma olhada caso a caso no impacto de cada poder na Síria, começando pelo Irã. Por mais de uma década, o Irã tem sido o centro do conflito sírio. Suas ações resultaram diretamente na devastação do país, na morte de centenas de milhares de civis e no deslocamento de mais de 10 milhões de pessoas. O Irã fez isso para manter Assad no poder, mas mais importante, o Irã queria criar uma ponte terrestre para se conectar diretamente com seus representantes no Líbano, que é o Hezbollah. Esta rota passa pelo Iraque e pela Síria e permite o envio de suprimentos, armas e pessoal. Sem essa ponte terrestre, o Irã não poderia sustentar seus representantes e construir a projeção de poder que possui atualmente. Essa ponte terrestre também contrabalança os poderes sunitas, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Turquia, enquanto fortalece a influência do Irã sobre as comunidades xiitas na área. Ao mesmo tempo, o Irã usa a Síria como linha de frente em seu conflito com Israel. Estaciona tropas e armas na Síria e usa esses recursos para dissuadir Israel. Em outras palavras, o Irã não poderia ser a potência regional que se esforça para ser sem a ponte terrestre que passa pela Síria. No entanto, a posição do Irã está em seu ponto mais fraco em mais de uma década. Bombardeios israelenses enfraqueceram o Hezbollah e reduziram a influência do Irã. Para Israel, enquanto isso, a tomada de Alepo é uma consequência não intencional. Israel não quer necessariamente que Assad seja removido do poder, porque isso criaria um vácuo estratégico que seria preenchido pelos jihadistas sunitas. Claro, do ponto de vista israelense, o Irã é uma ameaça, mas os insurgentes sunitas seriam um desafio da mesma forma. O único aliado potencial de Israel é o Forças Democráticas Sírias. O Forças Democráticas Sírias controla o nordeste da Síria e conta com o apoio militar dos Estados Unidos. Com o apoio americano, Israel poderia criar um corredor diagonal que corta a fronteira oriental da Síria e se conecta com o território do Forças Democráticas Sírias. Com Trump no cargo, essa opção é ainda mais possível. Isso cortaria a ponte terrestre do Irã pela Síria, tornando-a insustentável. Por outro lado, essa área é pouco povoada e os centros logísticos são poucos e distantes entre si. Como corredor, seria difícil de manter, especialmente se os Estados Unidos decidirem o contrário. Além disso, um corredor israelense ligando ao Forças Democráticas Sírias destruiria completamente as relações com a Turquia, já que o Forças Democráticas Sírias é uma ameaça para eles. Não haveria mais volta. Portanto, por mais estratégico que seja um corredor israelense,
pode não valer a pena destruir os laços com a Turquia, com quem as relações provavelmente serão restauradas em uma década. Para referência, as Forças Democráticas Sírias é uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é reconhecido globalmente como uma organização terrorista, inclusive pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão é um grupo separatista curdo que realizou ataques a alvos civis na Turquia, Irã, Iraque e em outros lugares. A mídia ocidental frequentemente rotula as Forças Democráticas Sírias e sua ramificação militar a unidades de proteção do povo como um grupo curdo, mas isso é depreciativo para os curdos. Quase metade da população curda da Síria, sem mencionar minorias como assírios e yazidis, vive no exílio por causa de práticas das Forças Democráticas Sírias e unidades de proteção do povo como recrutamento forçado, sequestro de crianças, currículo extremista e assim por diante. O ponto é que as Forças Democráticas Sírias não é a criança propaganda como é exaltada na mídia. Raymond Thomas, ex-comandante de operações especiais dos Estados Unidos da América, explica isso de forma franca. Às vezes, a disponibilidade é uma questão de necessidade. A que eu acho que é mais discutida e mais mal compreendida é a evolução com o nosso contraparte na Síria, as chamadas Forças Democráticas Sírias. Curiosamente, eles adotaram esse nome porque em um determinado momento, quando eu lidei diretamente com eles durante a fase formativa do relacionamento, eles se chamavam formalmente de Unidades de Proteção do Povo, que os turcos diriam que equivale ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Você está lidando com um inimigo terrorista meu. Como você pode fazer isso, aliado? Repetimos literalmente para eles que precisavam mudar sua marca. Como você quer se chamar além da Unidade de Proteção do Povo? Com aproximadamente um dia de antecedência, as Forças Democráticas Sírias se declararam. Achei genial colocar a democracia em algum lugar. A Turquia compartilha uma fronteira de 911 quilômetros com a Síria e é talvez a mais afetada pelo conflito. No entanto, ao contrário do que a maioria dos meios de comunicação diz, a Turquia não controla diretamente o principal grupo que tomou Alepo, o Hayat Tahrir al-Sham, ou Hayat Tahrir al-Sham, para abreviar. Essa coalizão de combatentes jihadistas se separou da Al-Qaeda e agora se concentra em derrubar Assad. O Hayat Tahrir al-Sham é uma organização terrorista designada pela comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, a Turquia, a Rússia, o Irã, etc. A Turquia tem alguma influência sobre o Hayat Tahrir al-Sham, uma vez que seus territórios fazem fronteira um com o outro, mas o Hayat Tahrir al-Sham tem sua própria agenda e opera com um alto grau de autonomia. Por anos, a Turquia tem tentado negociar a integração do Hayat Tahrir al-Sham no Exército Nacional Sírio, que é o outro grupo rebelde no norte, mas não tem funcionado. Então, a Turquia tem sido deixada para tolerar o Hayat Tahrir al-Sham, porque qualquer operação contra eles, por qualquer parte, criaria uma onda de refugiados indo para a Turquia. No entanto, com a captura de Alepo pelo Hayat Tahrir al-Sham, o grupo agora tem os recursos para seguir seu próprio caminho, completamente independente da Turquia. Embora a mídia retrate o Hayat Tahrir al-Sham como representante turco, eles estão agindo independentemente. Os interesses do Hayat Tahrir al-Sham e da Turquia agora entram em conflito. Enquanto isso, o outro grupo rebelde ativo no terreno é o Exército Nacional Sírio, ou Exército Nacional Sírio. Este é o braço militar do governo interino sírio, a oposição original a que começou tudo. A bandeira verde-branca-preta do Exército Nacional Sírio é a marca registrada da oposição síria. Nos anos seguintes, no entanto, o Exército Nacional Sírio tornou-se um representante turco, tanto que agora é a versão turca do grupo Wagner da Rússia ou da Legião Estrangeira da França. O Exército Nacional Sírio já lutou contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e Síria no passado e agora quer derrubar Assad, mas também querem impedir que o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e o Forças Democráticas Sírias dominem a Síria. Na recente captura de Alepo, o Exército Nacional Sírio se uniu ao Hayat Tahrir al-Sham
mas depois foi expulso de algumas áreas. Desde então, as tensões entre Hayat Tahrir al-Sham e Exército Nacional Sírio se acirraram. Além disso, paralelamente ao afastamento da Turquia, o Hayat Tahrir al-Sham procurou a Rússia, embora a Rússia não tenha mordido a isca. Os objetivos da Rússia na Síria diferem completamente dos outros envolvidos. A Marinha Russa tem uma instalação na costa síria, mas é pequena em escala e as relações históricas de Moscou com Assad sempre foram erráticas. O que atrai a Rússia para a Síria é sua credibilidade sustentada no sul global. Ao apoiar Assad, como Putin fez, a Rússia reinventou seu status no Oriente Médio e no cenário mundial como um fazedor de reis. Promoveu a Rússia como um aliado firme. Às vezes, a percepção da realidade é mais importante do que a própria realidade. Não importa se a Rússia tem os recursos de uma potência global ou não, na Síria, provou ser um divisor de águas e isso foi suficiente para criar essa imagem de uma potência mundial. Nesse sentido, a intervenção militar de Putin em 2015 foi um sucesso revolucionário. A credibilidade da Rússia no sul global aumentou. Até mesmo as nações árabes que inicialmente discordavam da Rússia começaram a se reaproximar dela. Portanto, para a Rússia, a Síria não é sobre uma base naval e influência localizada. É sobre a imagem da Rússia como uma potência global. Da mesma forma, se Assad cair, a credibilidade da Rússia sofrerá muito e os parceiros não ocidentais poderiam reconsiderar os laços de segurança com a Rússia como muito arriscados. É por isso que a Rússia está enviando jatos de combate para a Síria, mesmo que precise desses recursos na Ucrânia. Com sua reputação em jogo, os russos ainda podem jogar uma chave de fenda no campo de batalha sírio. Os rebeldes do Hayat Tahrir al-Sham têm pouco apoio internacional e a Rússia pode encurralá-los diplomaticamente. No entanto, no terreno, a Rússia é limitada pela sua própria guerra na Ucrânia, e será o Irã que poderá quebrar ou manter o impasse. As cidades de Homs e Hama, localizadas no centro da Síria, serão o último bastião. Se Assad e seus aliados não mantiverem essas duas cidades, prejudicará seu esforço de guerra. A questão agora é quão efetivamente Teherã e Moscou podem ajudar Assad a contra-atacar a ofensiva rebelde. O Hayat Tahrir al-Sham é altamente fracionado como um conglomerado de extremistas. Isso por si só limita sua capacidade de governar a Síria. Enquanto isso, a Turquia tentará desmantelar o Hayat Tahrir al-Sham e forçar Alepo a ficar nas mãos do Exército Nacional Sírio e do governo interino sírio. Ao mesmo tempo, Israel estará pressionando a administração Trump, que está chegando para intervir em seu favor. Isso pode consumir uma grande largura de banda no poder americano. Contudo, Washington permanece como o principal agente de mudança. Se você mexer com a América por muito tempo, o céu acima começará a perder pixels. Eu fui seu anfitrião Siobhan do Caspian Report. Obrigado pelo seu tempo e Sawol.